Aleluia. Amém, Poema? Boa noite. Vocês estão felizes? Vocês estão com uma carinha boa? Glória a Deus, gente. Como é bom, como é maravilhoso estarmos reunidos como igreja. Pode se sentar, fica à vontade. Viva o ar-condicionado, aleluia. Jesus é bom, hein? Jesus é maravilhoso. Que bom ter você aqui, que alegria ter você conosco nesta noite. Aleluia. Uma noite de calor, uma noite de alegria. Uma noite de unidade. Amém? Quem está vindo pela primeira vez, levanta a mão. Sejam muito bem-vindos. Não vamos cantar a famosa musiquinha, pode ficar tranquilo. Mas sejam muito bem-vindos, você que está vindo, você que é membro, você que faz parte da família. Estamos aqui reunidos mais uma vez para adorar o nosso amado Jesus. E como é bom esse momento de adoração ao Senhor. Como é gostoso essa doce presença de Jesus. De manhã estava palpável a presença do Senhor Jesus, o amor. Parecia que o amor ele passava pelos corredores. Dava para ver a igreja sendo assim, extasiada por essa doce presença do nosso amado Jesus. Quando a gente fica num ambiente como esse, a gente se esquece dos nossos problemas, das nossas dificuldades. É maravilhoso. Eu olho para a igreja e eu fico olhando cada rostinho assim, vocês chorando, vocês sorrindo, outros com as mãos levantadas. Eu fico falando com Jesus, Jesus, obrigado por me permitir presenciar essas coisas. Obrigado por eu poder fazer parte de uma igreja, de uma família real, de uma família verdadeira, de homens e mulheres falhos, mas que estão todos diante daquele que pode corrigir e mudar todo e qualquer destino em qualquer vida, que é o nosso amado Jesus. Nessa noite eu quero compartilhar um pouco mais da nossa série 2 ou Mais, que estamos pregando domingo a domingo sobre unidade, sobre ser uma família de verdade, sobre ser realmente a igreja que Jesus deixou para que fôssemos. Domingo passado, o Ellison ministrou sobre o paralítico, sobre os amigos do paralítico, que abriram o teto e desceram o paralítico até Jesus, para que ele fosse curado. Falou das pessoas que caminham conosco, das pessoas que estão dispostas a caminhar conosco e nos empurrar até Jesus. Então nós temos pregado, domingo a domingo nessa série, sobre a unidade, sobre realmente nos importarmos uns com os outros, numa comunidade de fé, não só os domingos, não só nesse momento, mas amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã, e para o resto da nossa vida até Jesus voltar, amém? Porque a igreja ela se faz quando eu e você nos relacionamos, quando todos nós estamos reunidos. A igreja não se faz de uma pessoa, ela não se faz de pessoas sozinhas, de pessoas solitárias, mas ela faz de um corpo. A igreja se dá através de um relacionamento, de uma unidade, onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Cristo. Isso se chama igreja. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra rápida, prática, mas que pode mudar a sua vida. Amém? E é uma palavra que eu confesso que, desde que eu cheguei pela primeira vez na presença de Jesus, eu vivo ela todos os dias da minha vida. É uma palavra que realmente eu posso compartilhar com vocês com autoridade. Porque se não fosse a unidade, se não fosse o corpo de Cristo, se não fosse uma vida fraterna, eu jamais estaria aqui. Então eu intitulei essa mensagem de vida fraterna. Porque Deus ele não nos criou para sermos solitários. Deus não nos criou, Deus não trouxe você aqui até essa noite, para você sair daqui hoje e ainda se sentir sozinho. Deus não te trouxe até essa casa nesta noite, para você continuar passando pelos seus problemas sozinho. Mas Ele quer despertar você hoje para uma vida em unidade. Ele quer despertar você hoje para um congregar, para realmente nos tornarmos uma família. E nós precisamos de você, amém? Então feche seus olhos, gostaria de orar com você. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por esta noite maravilhosa, aonde podemos desfrutar, Senhor Jesus, da sua doce presença.
Podemos desfrutar, Senhor Jesus, da presença do Teu Espírito Santo, tocando a nossa alma, tocando a nossa mente, arrancando de nós tudo que poderia nos entristecer e nos tirar deste lugar. Deus, em nome de Jesus, eu coloco cada pessoa que está aqui, que o Senhor trouxe nesta noite, para receber essa palavra, Senhor Jesus, eu consagro ela ao Senhor. Deus, que nada possa atrapalhar agora, Pai, de receber o que o Senhor deseja fazer na vida dela nesta noite. Que pessoas aqui possam ser despertadas, Senhor Jesus, por uma nova vida. Despertadas, Senhor Jesus, por um novo relacionamento com a Tua igreja, para se tornar corpo de Cristo. Pai, no nome de Jesus, Deus, que feridas venham ser curadas, que marcas venham ser curadas, que problemas venham ser esquecidos, mas que a Tua palavra hoje ela possa penetrar no mais profundo da nossa alma e nos fazer, Senhor Jesus, corpo de Cristo, para todo sempre, Pai, no nome de Jesus. Amém? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Os nossos amados pastores não estão aqui, eles foram para Curitiba, já voltaram, mas estão descansando. Tivemos o Fire lá no Sul. Para quem não sabe, o Fire Refine é a nossa conferência anual de aniversário da Poema, e foi a primeira vez que fizeram lá no Sul, com as Poemas do Sul. Foi incrível quem assistiu online, quem recebeu online. Aleluia. Porque nós somos uma família, irmãos. A Poema é uma grande família e graças a Deus estamos nos tornando cada vez mais um Poema às nações. E hoje nós estamos aqui compartilhando com vocês algo novo. Abra comigo em Salmos 133, por favor. Salmo 133, esse é um cântico de Davi. É um texto curto, de apenas 3 versículos, mas poderoso para mudar a nossa vida. Ele nos ensina que existe bênção e que existe vida na unidade. Então logo eu e você, nós não nascemos para permanecer sozinhos, vivermos sozinhos, amém? Todo mundo achou aí? Amém. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena sua bênção e dá vida para sempre. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que eu e você amemos a Deus, mesmo que eu e você tenhamos uma vida particular de relacionamento com Cristo, lemos a nossa Bíblia, oramos todos os dias, escutamos louvores, ouvimos ministrações no YouTube, temos uma vida de comunhão com Deus, mesmo fazendo todas essas coisas, se não andarmos em unidade, em família, em comunhão com os irmãos, nós estaremos errando. Mesmo que você tenha aceitado Jesus sobre a sua vida, entregou a sua vida a Jesus, você precisa entender que agora você faz parte de um corpo, que não dá para viver essa vida nova sozinho. Deus nos chama para uma vida fraterna. E este viver em comunidade, sendo igreja, corpo de Cristo, além de ser uma ordenança de Cristo para as nossas vidas, ela também é fruto dessa unidade particular com Cristo. A unidade que temos logo quando conhecemos a Cristo. Então um dia cada um de nós nos encontramos com o amado da nossa alma, com Jesus Cristo, aquele que mudou a nossa história, aquele que realmente nos resgatou de um reino de trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. A nossa vida mudou a partir daí, então começamos a ter uma vida nova de intimidade com Cristo. E essa nova vida de intimidade com Cristo, ela vai resultar numa vida de intimidade com o meu irmão. Não tem como. Uma coisa não existe sem a outra. A unidade com Cristo resulta em uma vida em comunidade. E uma boa comunidade, uma boa igreja, ela é resultante de uma boa unidade particular com Cristo. Vocês entenderam? Todos nós aqui estamos reunidos hoje como uma boa comunidade de fé, mas todos nós temos uma vida particular com Cristo. E por isso nos tornamos uma boa igreja. Amém? Por isso cada um de nós temos algo aqui para entregar e fazer o incenso subir até Cristo. Por isso que nós aqui reunidos atraímos a presença de Deus, porque nós amamos
o nosso amado Jesus Cristo. Mas hoje Ele quer nos despertar para sermos uma igreja ainda mais excelente, ainda mais de acordo com aquilo que Ele deixou para nós. Então, a nossa nova vida em Cristo, ela parte de uma vida particular com Cristo e de uma vida em família chamada igreja. Em João 14,6 diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Em Romanos 3,23 diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. O que isso significa? Que somente em Jesus, através do seu sacrifício na cruz, podemos ter vida novamente. Você se lembra como você era antes de encontrar Jesus? Você lembra como eram os seus relacionamentos, como era a sua casa? Talvez nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Talvez nós estaríamos ou de ressaca, ou em algum outro canto, em alguma balada, vivendo uma sobrevida, vivendo um destino de morte. Nós só podemos estar aqui porque um dia Cristo nos encontrou e transformou a nossa vida. O Espírito Santo nos convenceu de que nós somos uma nova criatura, filhos de Deus. Mas a nossa vida antes de Jesus, ela não existia, era uma vida destituída da glória de Deus. Todos nós precisamos nos encontrar com Cristo para voltarmos ao plano A da nossa existência. Nós tínhamos todas as coisas, nós estávamos com todas as pessoas, nós estávamos nas baladas com os amigos, bebendo, fazendo tudo o que nós queríamos, mas nós não estávamos felizes, amém? Eu me lembro que no primeiro dia que eu fui na igreja, eu estava muito triste, vivendo um luto. Tinha ali início dos meus 20 anos, tinha acabado de fazer 20 anos. E eu me lembro que eu me encontrava muito triste, muito vazio. Já estava ali, não queria mais sair com os meus amigos, já não queria mais para balada nenhuma, então me convidaram para ir na igreja. E eu não gostava de crente, né? Crente é tudo estranho. Então a minha prima ficou ali, falando na minha cabeça 3 meses, e naquele domingo eu fui. E eu me lembro que logo quando eu entrei, eu não entendia nada das canções, eu não entendia o que era olhos de fogo, o que era asas de Deus, o que era espada flamejante, não estava entendendo nada. Mas eu olhava para o lado e eu via pessoas chorando, eu via homens brutos, chorando igual uma criança, e eu comecei a sentir algo diferente me invadindo. E eu comecei a sentir uma alegria diferente, e eu comecei a ficar meio, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E eu comecei a sentir uma vontade de viver de novo, e eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca senti antes na minha vida, mesmo tendo experimentado todas as coisas, aquilo eu ainda não tinha experimentado. Hoje eu sei que eu estava voltando ao plano A de Deus, hoje eu sei que Deus estava me reconectando com Ele de novo, mas naquele momento eu só sentia uma alegria, eu não sabia o que era. Então depois teve a palavra, não entendi nada da palavra. Eu só me lembro que eu fiquei impressionado que o pastor José pregou e no momento ele falou assim, porque fazer tal coisa é 2 palitos. E eu falei, nossa, pode falar 2 palitos aqui? Cara, ele estava pregando sobre Jesus, mas o que me impactou foi ele falar 2 palitos. Não, foi 2 palitos. E até hoje a gente ri disso, porque eu falei, me converti por causa de 2 palitos. Mas eu não entendia nada, eles falavam, está repreendido, em nome de Jesus, mão para trás, nananã. E o que eles estão falando? Mas existia algo que estava fazendo com que eu me identificasse com aquela comunidade de fé. Então nós saímos depois do culto, tivemos uma comunhão, porque, cara, deixa eu falar, Poemeiro é assim, Poemeiro a gente não pode ver ninguém novo chegando, a gente não pode ver ninguém meio perdido por aí, que a gente já abraça, já convida para o GC, já convida para tomar um café comigo, comer um lanche, porque nós somos uma família que cabe mais gente, amém? Nós somos uma família que desejamos ter irmãos novos conosco. E eu me lembro que a partir daquele dia, chegaram na porta da minha casa, hoje que a minha esposa, mas na época era só uma amiga. Brincadeira, era assim, gente, era assim. A minha prima, né, que tanto me evangelizava, ela falou assim para mim, toda aquela coisa, né, quando você traz a pessoa a primeira vez, né, na igreja, você fica, você gostou? Legal, legal, tudo é legal, né? Legal, aquele irmão legal, pastor legal. Aí vem aquela pergunta,
Você vai domingo que vem? Aí eu lembro que eu deixei escapar, e na Poema lá de trás tinha culto na quinta, e eu falei, quinta-feira eu vou no culto. As minhas primas começaram a gritar na rua, o Rafa é crente, o Rafa é evangélico, ele é crente, eu sabia. E eu assim, ó, mano, que pessoa doida. E hoje a gente dá risada, mas eu fui na quinta-feira, eu fui no domingo, e um mês depois eu estava me batizando, e logo eu me tornei um líder, enfim. Eu fui inserido numa nova família, e eu não fiquei mais sozinho. Eu fui inserido no corpo de Cristo, e eu não sentia mais aquela tristeza que eu sentia. Eu fui inserido naquelas pessoas que decidiram me amar, e que começaram a gritar na rua que eu era crente. Mas porque elas estavam vivendo a alegria de ter recebido uma pessoa que elas amavam. Elas já conheciam a Cristo, elas já entendiam que eu estava prestes a começar a viver. Então elas gritaram na rua de alegria. Porque agora eu era um crente. Mais um para a família. E eu falei, meu Deus, que povo louco. Mas a nossa vida sem Jesus é uma vida de sobrevida. A gente não encontra a alegria, a gente não encontra a felicidade verdadeira, a gente não encontra o prazer da nossa alma. Nós podemos ter dinheiro, nós podemos ter quem a gente quer, nós podemos estar num bom emprego, mas sem a presença de Jesus, sem estar numa união com Cristo, nós estamos incompletos, nós estamos vazios. Falta algo na nossa vida. Então eu tinha um destino de morte, todos nós tínhamos. Éramos destituídos da glória de Deus, mas em Cristo, em nossa unidade com o Espírito Santo, nós voltamos à plena vontade de Deus para nós. Encontramos novamente o plano A de Deus, o plano real da nossa existência. A unidade com Cristo, ela nos ressuscita e ela nos transporta para uma nova vida em Jesus. Nós não estamos mais sozinhos a partir de então. Nós temos um Deus, um propósito e uma família para a gente pertencer. Por isso que eu quero dizer para você que se você chegou aqui hoje se sentindo sozinho, se você veio pela primeira vez, se você já está vindo aqui, mas você ainda não está com vontade, ou não consegue se relacionar com ninguém, deixa eu te falar uma coisa, esta noite é a vontade de Deus para mim e para você sermos despertados por uma vida de unidade, uma vida de família, e nos tornarmos igreja de verdade. Quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. E ser igreja não é só os domingos. Se eu tivesse ido só naquele primeiro culto, só naquela próxima quinta-feira, se eu não tivesse permitido que as pessoas daquela casa, aquelas pessoas estranhas para mim até então, me invadissem e começassem a me ensinar sobre Jesus, se eu não tivesse permitido aqueles caras me abraçarem no GC e começarem a fazer parte da minha vida, eu não estaria aqui. Então, a partir de hoje, entenda uma coisa: você não está mais sozinho. Existe uma família para você pertencer. E essa família se chama a Igreja de Jesus. Essa família se chama Poema Pindamonhangaba. Essa família é cada um de nós aqui, amém? Porque não tem nenhum outro caminho para a obra de Deus ser concluída em nossas vidas se não for como igreja. Em Efésios 4, do 11 ao 13 diz: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. É sendo igreja, vivendo em comunidade, que você é preparado para a obra que Deus tem na sua vida. Se lermos a nossa Bíblia, nós vamos ver inúmeros exemplos de Deus trabalhando na unidade. Primeiro que Deus é três: Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Ele cria o homem, Ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então quando Ele cria Adão, Ele olha para Adão, o que Ele fala? Não é bom que o homem viva só. Então Ele cria Eva, unidade.
Quando a terra está um caos, dominada pelo pecado, e Deus reseta a terra através de Noé, Deus salva a família de Noé, e Ele pede para os animais entrarem de 2 em 2, mais um exemplo de unidade. Depois a Bíblia nos ensina sobre o casamento, sobre constituir uma família. Então o homem deixará a sua mulher, e então eles se tornarão uma só carne. Uma só carne, fala de unidade de novo. Até o alvo principal. Isso são só alguns exemplos da unidade, que é o casamento do noivo com a sua noiva, Cristo e a igreja. Hoje, nessa noite, nós estamos preparando mais um pouco a igreja para receber a volta de Jesus, porque Jesus está voltando, amém? Nós precisamos ter a plena consciência de que o amado Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando, os sinais já estão aí, nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, nós não sabemos nada, mas nós sabemos que a promessa será cumprida. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então o alvo principal de toda a unidade é Cristo se casando com a sua noiva. É o noivo se casando com a sua noiva. Então, queridos, é inegociável viver a unidade. Não dá para dizermos que somos uma igreja e não vivermos em família. Se aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, se recebemos dele uma nova vida, então agora, além da nossa vida particular com Cristo, nós precisamos viver em unidade. Só que mesmo assim, depois de eu dar todos esses exemplos para vocês, talvez você ainda saia daqui hoje, não deixando Jesus fazer algo novo na sua vida. Mesmo com todos esses exemplos, talvez você ainda vai querer viver sozinho. E até o final dessa mensagem, eu quero continuar dizendo para você que você não nasceu para ser sozinho. Você não nasceu para sofrer sozinho. O seu problema, a partir do momento que você é enxertado na videira verdadeira, no corpo de Cristo, o seu problema é o nosso problema, a sua dor é a nossa dor, a sua vitória é a nossa vitória, a sua bênção, a sua alegria. Nós vamos ficar gritando na rua que você é crente, que chegou mais um agora na nossa família, que você era um perdido destinado à morte, mas Jesus restaurou a sua vida e nós vamos celebrar com você a sua vitória. Amém? Só que, queridos, talvez nós frequentamos os cultos, nós estamos nas conferências, nós cantamos as canções, levantamos as nossas mãos, mas durante a semana a gente não encontra alguém para chorar, porque nós estamos vivendo sozinhos. Ser igreja não é estar aqui todo domingo, mas ser igreja é se tornar parte da família, é sentar à mesa, é ser conhecido, é andar junto, é deixar que as pessoas toquem suas feridas para serem curadas. É você e eu não tendo medo de mostrar as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. Porque Cristo ele não veio para os perfeitos. Cristo veio para os doentes. Cristo veio para quem precisa, amém? Cristo veio para pessoas como eu e você, que necessitamos todos os dias da graça e da misericórdia dEle. E se entendermos que se estivermos em família, vai ser muito mais fácil, eu garanto para você, que vai ser muito mais fácil. Foi como eu disse, eu não poderia pregar isso aqui, se eu não tivesse vivido, desde o início, isso aqui. Porque a igreja não é um lugar para a gente aliviar o nosso estresse. Já conheci alguns irmãos que falam assim, eu vou na igreja, vou lá, nossa, a palavra é boa, canto uma música, sinto um ventinho, agora estou pronto, segunda-feira estou renovado. É ou não é? Quem já foi um crente assim, gente? Aleluia. Não, fui lá, agora estou bem. Tomei minha benção. Só que a igreja ela não é o lugar para você vir aqui só quando você precisa de alguma coisa. A igreja é uma família para você pertencer. A igreja não é só o domingo que você vem aqui, você, eu preciso de uma benção, eu não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Cara, nós amamos quando a igreja está cheia, mas nós amamos quando nós olhamos e falamos, cara, olá, eu conheço você. Olha, vamos tomar um café. Tem sido dias tão corridos que a gente quase está se esforçando, se matando para conseguir estar com todo mundo. Mas é maravilhoso quando a gente olha agora no rosto e já não é mais desconhecido.
Eu já conheço a história, vocês já conhecem a nossa história. Nós já choramos juntos, nós já sorrimos juntos, nós já compartilhamos de um café, de uma carona, de um papo, de um conselho, de uma confissão. Querido, se não fosse a igreja de Jesus, eu jamais estaria aqui. Se não fosse os meus líderes, os homens de Deus, as mulheres de Deus, cuidando de mim, cuidando da minha casa, cuidando da minha esposa, jamais nós estaríamos aqui. Então eu sou um fruto de viver uma vida fraterna. Então a igreja, ela não é esse lugar, a igreja é o lugar para você pertencer, amém? A igreja não é mais um lugar para você vir, ouvir e sair sem falar com ninguém, não, nós queremos conhecer você. Nós queremos te abraçar, nós queremos pegar seu telefone e te mandar uma mensagem durante a semana. Nós queremos. Então que você entenda, a partir de hoje, que você não está sozinho e que Deus não quer que você esteja sozinho. Então você não vai vir mais para cá apenas atrás de um alívio, de uma bênção, mas você se tornará parte dessa família, do corpo de Cristo. E isso é tão verdade, gente, que quando a gente peca, quando a gente erra, quando alguém da igreja nos fere, qual que é a primeira semente que é lançada no nosso coração? Ah, eu não quero mais ir na igreja. Ah, não vou mais na igreja. Quem aqui já tomou essa decisão, já daqui a pouco escutou um louvor, chorou e voltou amando a igreja? Ah, eu não aguento mais igreja. Ah, não, foi eu entrar na igreja, a minha vida piorou. Eu comecei na igreja, pronto, começou a dar tudo errado. Ah, não, não quero mais igreja. Não, nossa, olha, igreja... Olha, eu estou aqui por obediência. A gente vem na hora do louvor, fecha o olho e fala assim, ó Jesus, só o Senhor sabe que eu estou aqui, porque eu não queria estar. Hoje eu ia assistir Fantástico na minha casa. Aí o Espírito Santo vem, te toca. Aí no meio dessa oração você já está, mas Jesus, eu não consigo. Aí o pastor fala ainda, vira por mão do lado. Perdoa seu irmão. Cara, não é fácil congregar, gente, não é fácil. O povo crente é um povo louco, é um povo esquisito. É um povo diferente. Olha por mão do lado, só para a gente não perder o costume. Dá uma olhadinha. Olha para o outro lado. Olha que benção. Você acredita que Deus quer usar esse irmão, essa irmã na sua vida? Você acredita que Jesus fez você olhar agora para alguém que pode te ajudar? A cara de vocês é ótima. É muito boa, cara. Tem uns assim, tipo... Outros estão assim. Mas, cara, é muito bom, cara, quando a gente começou a cantar aqui a música da Maria, como Maria, que estava... Mano, dava para ver a alegria de vocês, assim, ó, naquela hora já não tinha mais problema, já não tinha mais raiva, se o louvor mandasse se abraçar, se abraçava, se mandasse se beijar os pés daquela pessoa, se beijava, porque aquela atmosfera é uma atmosfera de uma comunidade de fé, aonde o nosso orgulho, ele é caído ao chão, e a gente entende que aquele irmão faz parte do corpo de Cristo. A dor dele é a minha dor, a alegria dele é a minha alegria. Então esse momento onde todos nós adoramos o mesmo Pai, é precioso demais. Porque muitas vezes é o nosso orgulho que não permite, é a nossa inveja que não permite, é a nossa particularidade que não permite. Mas uma família de verdade, uma igreja de verdade, é todos nós, temos tudo em comum, amém? Nós precisamos, como a Érica disse no Fire, a nossa pastora, que a gente precisa lançar fora o manual do crente, gente, porque ninguém aguenta mais ser crente. Usos e costumes humanos, que muitas vezes foi usado para nos ferir, nos afastar de uma família. Coisas que não estão na Bíblia, mas que foi criado por homens. Está na hora da gente rasgar esse manual e se tornar uma igreja de verdade, que ama a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Porque a partir do momento de a gente começar a viver isso de verdade, para viver isso de verdade, a gente precisa abrir mão dos nossos achismos, a gente precisa abrir mão do nosso orgulho, a gente precisa realmente se permitir ser invadido e as pessoas começarem a tocar coisas que nós não queremos que elas toquem. Porque todos nós chegamos aqui com uma história, todos nós chegamos aqui com uma vivência, com marcas, com cicatrizes, com crenças limitantes. E Deus vai usar a sua igreja para fazer você voar voos mais altos.
É a igreja que vai te preparar para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Uma boa igreja, ela só faz com que nós, os membros, nos tornemos melhores, domingo a domingo, comunhão a comunhão, café a café, porque o nosso único interesse é que você vá para Jesus, que a obra de Deus se conclua na sua vida. Nós não temos nenhum outro interesse na sua vida. Uma mensagem como essa é só para despertar você, o quanto nós amamos você, e isso ainda é muito pouco perto do quanto Cristo ama a sua vida. Estar aqui em cima e olhar para vocês nos dá um temor muito grande, porque Cristo morreu por cada um de vocês, e a gente não pode simplesmente chegar aqui e querer fazer as coisas do nosso jeito. A gente precisa pregar a palavra que Jesus quer que a gente pregue, e eu sei que hoje Ele quer deixar cravado no seu coração, que a sua vida sozinha acabou, que a sua vida de tristeza acabou, que Deus quer usar o corpo dele para tocar você, amém? Então a primeira coisa que acontece quando a gente erra, quando a gente peca, é aquela semente de tipo, não vai na igreja hoje não. Quando a gente vê aquelas irmãs do coque, aquelas irmãs profetas, a gente acabou de pecar, acabou de descer do carro, brigar com a esposa, a gente até se esconde dessas irmãs, fica... Mas a gente começa a acreditar que não somos bons o suficientes para a igreja, que o nosso pecado é muito grande, então é melhor que eu fique aqui quietinho no meu canto mesmo, porque eu não presto, eu não valho nada, eu estou no fundo do poço. O inimigo, ele sempre vai lançar uma semente em nossos corações para nos tirar da igreja, para nos afastarmos da igreja, porque Deus faz através da unidade. Então entenda que você pode estar aqui todo domingo e não ser uma igreja. Você pode estar aqui e saber todas as canções e ainda não ser uma igreja. Você pode estar nas conferências, você pode saber o nome de todos os pastores, conhecer a Bíblia, mas talvez você ainda não seja uma igreja. Porque igreja é quando 2 ou mais estiverem reunidos, quando 2 ou mais se tornarem uma família, quando eu e você entendemos que precisamos uns dos outros para conseguir permanecer na presença de Jesus. Mas talvez as feridas, as marcas, como você está aqui hoje, não te permita a se tornar. Talvez você tenha vergonha da bagunça que está a sua vida. Cara, como que eu vou trazer o pastor aqui? A gente conhece inúmeros testemunhos, né, de pessoas que escondiam a televisão quando era pecado assistir televisão. O pastor vem hoje, esconde a televisão. O pastor vem hoje, hein, criança? Não faz isso, não faz isso, não faz isso. O pastor vem aqui hoje. E nós pastores, a gente só quer conhecer você de verdade, não é para esconder nada. Meu líder, eu venho aqui hoje. Quantos vão em GC aqui? Levanta a mão. Aleluia, gente. Gente, GC são os nossos grupos de crescimento. São os grupos que se reúnem durante a semana para conhecer ainda um pouco mais, para compartilhar da palavra um pouco mais, para caminhar conosco. Então, se você não faz parte de um GC, não sai desse culto hoje sem falar com alguém da nossa liderança, sem dar o seu telefone, porque nós queremos conhecer você. Se não é em vão essa mensagem que a gente está pregando, essa série que a gente está pregando. A liderança não pode ver alguém, gente, que já quer chamar você, e a gente vai ser chato mesmo. Deu o telefone e vai falar, oi, tudo bom? Como é que você está? Que nós amamos você. Aleluia, gente. Então, ser igreja é muito além de estar aqui só os domingos. E eu fiz e falei tudo isso só para a gente voltar novamente para o Salmo 133. Salmo 133, o verso 1 diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Repare que aqui não está falando amigos, primos, empregados, conhecidos, colegas. Aqui está falando como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Então João 1,12 diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa união, essa comunidade, ela tem uma coisa em comum: termos Cristo, termos Deus
como um pai. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. E o louco, qual é a mensagem que Cristo deixa para nós na oração modelo? Pai nosso. Então você não está sentado com o estranho, você está sentado com o irmão em Cristo. Você está sentado com alguém que está professando a mesma fé, que está lendo a mesma Bíblia, que está sofrendo a mesma coisa que você, que está abandonando a mesma coisa que você, que está lutando pela mesma coisa que você. Então, quando todos nós nos tornamos irmãos, quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, quando entendemos que agora você faz parte da minha família, a gente pode ter uma união agradável. O salmista, ele aqui não está falando de qualquer união, ele está falando de uma igreja, de uma família fraterna, onde todos nós temos o mesmo Pai, Deus. E esta unidade entre irmãos agrada o coração do Pai. Então, só se a igreja se houver unidade. Só nos tornamos igreja quando 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Cristo. E uma unidade com Cristo e em Cristo se chama igreja. Mas uma unidade sem Cristo, em prol de benefícios próprios, com artimanhas humanas, ela se chama Babel. Babel é um grande exemplo quando a união não dá certo. Nós estamos reunidos aqui não para elevar o nome da Poema nessa cidade. Nós não estamos reunidos aqui para levar o nome de algum pastor nessa cidade. Nós não estamos reunidos aqui colocando tudo aqui, ar-condicionado, telão, luz, cada vez mais tem uma coisa nova na reforma aqui, só porque nós queremos ser uma grande igreja. Não. Nós queremos ser uma igreja de verdade. Nos reunimos aqui todos os domingos. A banda prepara as músicas através de oração. Só Deus sabe quando nós subimos aqui para fazer uma oferta, nosso coração está na boca. Para pregar então, nós preparamos a semana inteira. Nós choramos, a minha esposa sabe. Eu falo, amor do céu, o que Jesus quer que eu fale? Então você acorda e já pensa, nossa, eu vou pregar domingo. Você almoça, nossa, eu vou pregar domingo. E você vai cavando em Jesus algo que Ele quer derramar sobre a sua igreja. Então nós não subimos aqui sem uma oração. Nós não subimos aqui com uma performance humana, nós subimos aqui com o nosso coração, diante de vocês, para falar do amor que nos convenceu, para falar do Pai que nos resgatou. É somente isso. Então uma igreja, uma unidade, com Cristo e em Cristo, ela se chama igreja. O Salmo 133, o verso 2 agora. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. Este óleo da unção foi que capacitou Arão a ser quem ele deveria ser. E foi exatamente o que eu estava falando. Uma igreja unida em nome de Cristo, ela só pode acontecer pela unção dada por esse mesmo Cristo. A liderança dessa casa só pode te levar para mais perto de Cristo se ela for ungida pela autoridade de Cristo. E eu posso te falar que a Poema é uma igreja de homens e mulheres prostradas aos pés de Jesus. Que a liderança da Poema, de todas as Poemas, todos os pastores, desde o início dela, são de homens e mulheres que entenderam quem é o resgatador da nossa vida. Entenderam quem é aquele que nos tirou de uma vida de morte, de uma vida problemática, de uma vida vazia, e nos colocou à frente de uma igreja para pregar o seu evangelho. Então eu posso afirmar para vocês, sejam muito bem-vindos, porque nessa casa nós vivemos uma vida fraterna de verdade. Nós vivemos uma vida em Cristo de verdade. Então nós estamos preparando a noiva de Cristo, que somos nós mesmos, para a volta dele. Mas se fizermos isso sem a unção, sem uma vida prostrada de arrependimento, de busca pelo Senhor, nós estaremos aqui fazendo só algo humano. E eu tenho certeza que em algum momento Deus iria confundir tudo aqui e não existiria mais nada disso, porque Deus zela pela sua igreja, Deus zela pelo seu povo.
Então, se você sentiu a presença do Espírito Santo no momento do louvor, se Deus está falando com você agora na hora da palavra, se você chegou aqui e você se encontrou com Cristo, foi porque todos nós, como uma comunidade de fé, estamos nos prostrando todos os dias para buscar a Deus o que Ele deseja para a sua igreja. E a transformação só pode ser através da unção de Deus derramada sobre essa casa. Quando nós entendemos que Cristo, Ele é o cabeça da igreja, é Cristo que comanda todas as coisas, e nós somos o corpo que executamos todas as coisas, quando nós entendemos isso, nós vamos ser uma igreja de verdade. Não existe um corpo de Cristo sem o cabeça que é o próprio Cristo. A unção de Deus escorre dessa união, e podemos ser transformados pelo poder de Deus. Você e eu somos transformados através da unção que acontece no meio da igreja de Cristo. Uma unidade onde Cristo não é o cabeça. Um corpo onde Ele vive longe da cabeça. Eu apelidei de Mula Sem Cabeça Church. Ó, de noite eles riram. Vocês entenderam a piada? Queridos, uma igreja que não tem Cristo como cabeça, como governante de todas as coisas que acontecem aqui, ela não se passa de uma mula sem cabeça, que não passa de um mito e que nos assombra. Uma igreja de verdade, ela vai ficar evidente nos últimos dias. Uma igreja de verdade, homens e mulheres de verdade. Eu estou falando igreja, gente, eu não estou falando desse momento agora. Eu estou falando de eu e você passeando pela terra. De eu e você amanhã no nosso trabalho. De eu e você na hora que a gente deitar na nossa cama e olhar para o nosso esposo, para a nossa esposa. Na hora da repreensão dos nossos filhos. Na hora que aparecer algo ilícito e a gente falar, opa, eu sou a igreja de Cristo, eu não sou uma mula sem cabeça. É a hora que você no seu namoro olhar e falar, não, nós vamos esperar até o nosso casamento, porque eu não sou mula sem cabeça, eu sou corpo de Cristo. É na hora que a gente tem que honrar com as nossas contas, na hora que a gente tem que honrar os nossos pais, na hora que a gente permitir que o orgulho caia por terra e a gente se torne uma igreja de verdade, a gente vai entender que nós não vivemos numa igreja mula sem cabeça. Porque a igreja não é esse lugar. A igreja somos nós. E as criaturas, aqueles que não têm Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, elas aguardam com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Existe muita gente lá fora que um dia aceitou Jesus, mas se decepcionou com a igreja. Tem muita gente lá fora que professa Jesus como seu Senhor e Salvador, mas elas não conseguem mais voltar para a igreja. Porque muitos de nós, ao invés de nos alegrarmos de estarmos numa boa igreja, a gente só sabe reclamar da igreja. A gente só sabe colocar defeito na igreja. A gente só sabe falar, mas aquele pastor, aquela pastora não fala comigo. Olha o carro do pastor. Nossa, o ar está muito quente, o som está muito alto. Nossa, tem estacionamento para mim. Cara, para de reclamar e vive igreja de verdade. Nós somos um corpo. Nós somos homens e mulheres que estamos reunidos assim com todas as dificuldades, isso não vai acabar. Os nossos problemas não vão cessar. Mas Deus opera milagres no meio da unidade. Então nós precisamos ser uma igreja de verdade, que tem Cristo como cabeça, para que a gente possa ser um sinal de salvação para as pessoas que estão lá fora. Nós não podemos nos contentar em estarmos numa boa igreja, mas nós precisamos nos contentar em ser a igreja lá fora. Em ser a igreja para aqueles que ainda estão perdidos, ser uma igreja para aqueles que ainda não encontraram o amor do nosso Pai. Eu preciso ver mais gente aprendendo a cantar como Maria. Cara, é muito engraçado ver vocês cantando essa música. Uma alegria, um sorriso invade a gente. Quantas pessoas estão lá fora, quantos casais estão lá fora, quantos adolescentes estão lá fora, sem um destino, porque eles estão longe do plano A de Deus. E nós, como igreja, não podemos simplesmente nos contentar, estarmos aqui somente no domingo. Nós precisamos estar pregando o Evangelho em tempo e fora de tempo a todas as pessoas. E pregar o Evangelho não é convidar ele para vir à sua igreja, mas é ser a igreja em qualquer lugar que você esteja com essa pessoa. Se você quer a sua família aqui, seja igreja. Se você quer ser um marido aqui, seja igreja. A sua esposa aqui, seja igreja. Todos nós lutamos pela vida de alguém. Nós somos frutos de oração da vida de alguém. Alguém um dia orou e levou nós até Jesus. Nós estamos aqui hoje.
E uma igreja de verdade, ela chora por aqueles que ainda não estão aqui. Então, gente, por favor, vamos lá. Eu e você precisamos ser uma igreja de verdade. Amém? Vocês estão entendendo o que Jesus está querendo falar comigo, com você? Que não é você sendo sozinho, não é você simplesmente vindo aqui, mas é você se tornando parte dessa casa. É a gente podendo te abraçar, te sustentar, te erguer, celebrar com você que as coisas vão mudar. E Salmo 133, o verso 3, é revigorante como o orvalho do monte de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Existe aqui uma promessa que só acontece quando somos igreja: as bênçãos e a vida para sempre. Quando somos igreja, nós não estamos sozinhos. Fazemos parte de um corpo onde um cuida do outro, um se preocupa com o outro, um exorta o outro, um alerta o outro quando nós estamos no caminho errado. Tenho certeza que você aqui, você pode mencionar várias pessoas que foram boca de Deus na sua vida. Tenho certeza que você aqui pode falar em nome de várias pessoas que te exortaram em amor, que te repreenderam em amor. Talvez naquele momento você não gostou daquilo que aquela pessoa falou, mas ela foi um instrumento de Deus para a sua vida. Tenho certeza que você também pode citar inúmeras pessoas que, quando faltou algo na sua vida, elas chegaram com provisão. Pessoas que dobraram o joelho pela sua vida. Pessoas que estavam lá quando ninguém mais estava. Pessoas que te abraçaram e você pôde ser acolhido novamente. Pessoas que foram seus pais, que foram seus irmãos. Pessoas que te sustentaram. Eu contei de manhã aqui que quando eu decidi ficar noivo, quando eu e minha esposa, nós decidimos ficar noivos e nos casar. Nós estávamos dentro do carro, na frente de uma pracinha, lá na Independência, em Taubaté. A gente tem essa carinha boa aqui, mas a gente é meio esquisito. E a gente falou, vamos ficar noivo? Vamos, então vamos ficar noivo agora. Mas como assim agora? Ué, mas o que a gente precisa? Eu e você e Jesus, a gente não precisa mais de ninguém. Aí eu, ok, estou laçado, agora não dá mais para escapar. E eu lembro que nós oramos, decidimos nos casar, e eu abri a minha carteira e falei assim, amor, olha o que tem na minha carteira. Tinha R$1. Então você, Xaramaná, tinha R$1 na minha carteira. R$1. E eu olhei para ela e falei assim, amor, o que tem na minha carteira? E a gente tinha decidido para a data exatamente 1 ano daquela data. E eu falei assim, amor, tem 1 ano. Eu tenho R$1, Jesus. E ela falou, eu sei que Deus vai fazer, porque é propósito de Deus a nossa união. Eu lembro que nesse 1 ano, nós ganhamos todas as coisas para o nosso casamento. Nós ganhamos casa, nós ganhamos a festa praticamente, nós ganhamos o terno. Eu fui até maquiado para o meu casamento que eu ganhei. Shhh. Fica entre nós. Ganhei o cabelo, eu ganhei tudo. E eu me lembro que ela entrou no salão assim, ela olhava. E eu falava, vai ser aqui. E eu, senhor, não vai, porque eu não tenho dinheiro. Ela olhou assim, ela falou, vai ser aqui. Amor, vai ser aqui. Eu já fiquei imaginando, senhor, só aquela lâmpada ali deve ser. Eu falei, ai, Jesus. E eu lembro que não tinha data do salão, já tinha uma reserva feita para a data que nós queríamos. E ela falou para o dono do lugar, deixa eu te falar uma coisa, o senhor não conhece o Deus que eu sirvo. Essa data vai ser minha. Ele falou, é impossível. Então ora aí para o seu santo deve ser forte. Porque a moça já está vindo essa semana de São Paulo e ela vai casar aqui, já está tudo certo. Ela falou, moço, o senhor não conhece o Deus que eu sirvo. E acredita, gente, o que aconteceu? A mulher não desmarcou? Ele ligou para ela e falou assim, olha, eu não sei o que Deus que você serve, mas que a data é sua e a data é sua. E Deus fez todas as coisas, e superabundou. E sabe como isso tudo aconteceu? Porque pessoas chegaram até nós e celebraram com nós esse momento nosso. Pessoas que oraram por nós e sabíamos que a nossa união era um milagre, porque tanto eu quanto ela tínhamos um destino de morte, uma vida totalmente separada de Jesus, mas nós éramos um fruto da igreja de Cristo, parte do corpo. Então pessoas tiveram o prazer de semear, pessoas tiveram o prazer de celebrar, pessoas tiveram o prazer de participar daquele momento. Eu me lembro que durante esse período de 1 ano, que a gente estava se preparando para casar, a minha mãe estava morando na rua, minha mãe teve problemas com vício de droga.
E no dia do meu casamento, o anfitrião do meu GC, aquele que abriu a casa durante 4 anos para o meu GC estar na casa dele, ele me abraçou e ele começou a chorar muito, chorar muito, chorar muito, chorar muito. Eu falei, o que foi, Paulo? Por que você está chorando? Ele falou, cara, faz 3 meses que eu estou cuidando da sua mãe. E ela pediu para dizer para você que ela te ama muito, mas que ela não pôde estar aqui hoje porque ela teve vergonha. E eu, como assim? Cara, faz 3 meses que a minha mãe está dando banho na sua mãe, que a minha mãe está dando comida para sua mãe, e eu só não te falei nada porque você é um cara orgulhoso e você não ia deixar eu fazer o que eu tinha que fazer, mas você precisa entender que eu sou corpo de Cristo com você e eu fui o filho que a sua mãe precisava ser. Então entenda que Deus está cuidando de todas as coisas. Vocês estão entendendo que as bênçãos que está prometendo nesse salmo, a vida para sempre que está prometendo na unidade, é para mim e para você. Não importa a sua luta, não importa a sua dificuldade, existem pessoas aqui hoje que desejam compartilhar da sua dor, desejam te ajudar, desejam te abraçar, porque elas sabem o que Cristo fez nelas. É louco as coisas que Jesus faz no meio da igreja. Só que se você permanecer sozinho, a gente não vai poder te ajudar. Se você não se decidir se tornar 2 ou mais com a gente não vai saber do que você está passando. A sua intimidade com Jesus precisa resultar em estar em comunhão com os irmãos. Porque aqui fala no verso 3, ali o Senhor ordena, pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Se não fossem os irmãos que estavam comigo, eu não conseguiria. Se não fosse a minha esposa, eu não conseguiria. Se não fosse os meus líderes dando uns tapão na minha orelha quando eu estava errado, eu não conseguiria. Se não fosse os meus pastores entrando dentro da minha casa, colocando a mão na minha cabeça quando eu estava mal, eu não conseguiria. Então o que eu posso falar para você hoje é que existe uma vida maior em Cristo através da comunhão com os seus irmãos. Existe uma vida, uma excelência, algo maior para você, da parte de Deus. Se você entender que as pessoas que estão aqui com você hoje, elas te amam. Elas desejam caminhar contigo. Aqui nós sorrimos com os que sorriem, nós choramos com os que choram, cuidamos dos órfãos, das viúvas. A gente se resolve com o irmão antes de ofertar. Ser igreja é ter alguém para confessar e ser curado. É ter pessoas que carregam a sabedoria para te dar conselhos. É amar ao próximo como a si mesmo. E nós vamos continuar sendo isso até Jesus voltar, amém? E existe um lugar para você. Gostaria de chamar o louvor, você pode se colocar de pé. Como eu disse, seria uma mensagem rápida, prática. Mas se você entendeu, você pode ter certeza que se você sair daqui nesta noite, entendendo que você precisa da pessoa que está ao seu lado, para você viver ainda mais o que Deus tem para a sua vida. Se você nessa noite permitir que o Espírito Santo te cure, te toque, te restaure, você vai entender que você não nasceu para ser sozinho. Não sei como você chegou aqui nesta noite, mas eu sei como você pode sair, você pode pertencer a uma nova família. Talvez você não consiga porque você tem vergonha de como você está. Talvez você não consiga porque a vida inteira te colocaram em último lugar, te colocaram para baixo, disseram que você nunca seria nada. Eu posso te falar com toda a propriedade, eu jamais estaria aqui com o microfone na mão, se não fosse a obra que Deus tem na minha vida e se não fosse a igreja cuidando de mim. Deixa eu te falar uma coisa, existe algo que Deus deseja fazer sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, que ela só vai acontecer se você entender que você faz parte de uma família. E Cristo hoje, Ele não está interessado no seu pecado. Nós como igreja, nós não queremos saber como você chegou. Nós não queremos saber que bagunça você está vivendo. Porque todos nós sabemos como nós chegamos um dia na presença de Jesus. Mas nós queremos você. O único interesse que temos é de fazer parte da sua vida. É de sentarmos contigo numa mesa e falar assim, e aí, como é que estão as coisas? O que você precisa? É de poder chegar no domingo que vem e saber seu nome. É de poder olhar para você e falar assim, cara, deixa eu te dar um abraço, agora eu já sei onde você mora. É deixar cair os pré-julgamentos, os pré-conceitos,
por não conhecer alguém, mas é realmente nos tornarmos uma família em Cristo, amém? Feche os seus olhos. Vamos adorar Jesus em mais uma canção. Eu gostaria agora que você permitisse que o Espírito Santo tocasse você. Você que saiu da sua casa interessado em ter um encontro real com Cristo nessa noite. Você que saiu da sua casa realmente desejoso por voltar totalmente transformado. Você que chegou aqui hoje em depressão, você que chegou aqui hoje com um sentimento de solidão, parece que nada dá certo para você. Você que chegou aqui hoje realmente achando que seria o último culto. Você que está afastado da igreja, está com vergonha de voltar, esse momento agora é para você. Jesus fez nascer no meu coração essa mensagem por causa de você. Então não retenha agora o mover de Deus, não retenha agora o que Deus deseja fazer no seu coração. Eu quero convidar você que deseja receber um abraço, vem aqui na frente, por favor. Você que deseja realmente fazer parte dessa família, eu gostaria de convidar você para vir aqui na frente, porque nós queremos te abraçar, nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos trocar uma ideia com você, nós queremos realmente orar por você. Não tenha vergonha do que as pessoas vão pensar. Mas enquanto nós estamos cantando essa canção, eu gostaria de que você levantasse as suas mãos e abrisse o seu coração para Jesus. E falasse: Jesus, eu quero fazer parte da sua igreja. Senhor Jesus, eu não aguento mais viver sozinho, eu não aguento mais lutar sozinho. Senhor Jesus, por favor, entra agora no meu coração, na minha alma e me cura, Senhor Jesus. Porque sozinho eu não consigo. Sozinho, Senhor Jesus, eu não consigo, porque eu sempre caio, eu sempre quero o que é errado, Senhor Jesus. Mas nesta noite, permita o Espírito Santo te tocar. Abra sua boca, fala você com Jesus agora, você não precisa esperar o louvor começar. Fale com você agora, com Jesus, peça perdão. Peça para Jesus entrar na sua vida. Você que deseja se reconectar com o corpo de Cristo, eu te espero aqui na frente para poder te abraçar. Para a nossa liderança orar por você, em nome de Jesus, mas apenas adore. Não se preocupe agora com o seu irmão do lado, com que música que vai tocar. Apenas fecha os seus olhos e abra o seu coração para aquilo que Deus deseja fazer na sua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus.